me deu esta palavra e ministrou meu coração e disse para mim: eu sou Deus que quebro e desfaço maldições. E ele me levou, irmãos, a entender esse texto. Eu queria passar para os irmãos. O primeiro texto que nós lemos diz a palavra de Deus que Jesus, indo para Jericó, encontrou um cego próximo a Jericó, na entrada de Jericó. Deus me falou, irmãos, que cego naquele tempo, irmãos, era visto como pessoas amaldiçoadas. Quando as pessoas viam cego, a cultura judaica daquela época, eles cuspiam no chão para dizer que aquela pessoa era uma pessoa indigna de ter nascido, era uma pessoa reprovada por todos. Por isso a gente entende, irmãos, que Jesus, ele vendo um cego de nascença, e os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou, Senhor? Foi ele ou foi seus pais para que nascesse assim? E Jesus disse: nem ele, nem seus pais. Foi para que manifestasse a glória de Deus na vida dele. E chama aquele, vai até encontro daquele cego e cospe no chão. Os historiadores dizem que os cegos têm uma audição muito boa. Às vezes você não percebe quando alguém, se você fechar os olhos, não percebe quando alguém cospe no chão. Não escuta, mas o cego escuta. Aquele cego estava acostumado, irmãos, ver aquele barulho, muitas vezes, de pessoas cuspirem, dizendo que ele era um amaldiçoado, indigno. E Jesus, ele cospe no chão. E aquele cego escuta. Quem sabe aquele cego diz: mais um para zombar de mim. Mais um para desacreditar de mim, para dizer que eu sou amaldiçoado. Mas Jesus faz ali um lodo com cuspe. E ali mostra aquele cego que ele veio para quebrar maldições. Ele veio para mostrar aquele cego que ele era diferente. Ele veio para mostrar aquele cego que ele veio para salvar aqueles que havia perdido, para curar aqueles que estavam enfermos. E ali colocou nos olhos daquele cego e mandou que o cego fosse se lavar lá no tanque de Siloé. E o cego indo se lavou e ali enxergou, irmãos. Mas aquele cego que estava na entrada de Jericó, irmãos, era outro cego que vivia a sua vida sendo zombado pelas pessoas. O único direito que eles tinham era de pedir esmola. E ali aquele cego começa a clamar por Jesus de Nazaré. Mas, irmãos, a gente leu aqui na palavra de Deus que Jericó, a cidade de Jericó, todos nós conhecemos ela. Pelo menos aqueles que leem a Bíblia sabem, porque ela é destacada sobre todas as cidades. Porque Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Deus. Quando Deus prometeu a Abraão uma terra prometida. Ali quando Moisés morre, passa para Josué. Josué dá continuidade, e quando ele entra ali depois do Jordão, ele se acampa ali depois do Jordão, e a primeira cidade a ser conquistada era Jericó, que é a cidade famosa do muro largo, né, irmãos? Aonde ele se gabava daquele muro, porque não tinha ninguém que entrasse naquela cidade por causa do muro. Aonde os historiadores dizem que o muro era tão largo que dava para fazer casas em cima. Muitos dizem que aquela mulher que ajudou os espias, a casa dela era em cima do muro. E por isso ela ganhou a salvação, né, irmãos? Por isso o seu nome foi escrito lá no meio dos grandes. Essa semana eu li e achei isso tremendo. Aquela prostituta que ajudou
os espias, por causa desta atitude dela, de ter fé que eles iam retornar, iriam conquistar aquela cidade, Deus colocou o seu nome no meio dos grandes, dos heróis da fé. Que coisa linda, né, irmãos? Mas aquela cidade, quando Josué entra naquela cidade, que Deus dá aquela cidade a Josué, Josué ele vai amaldiçoar aquela cidade. A gente leu aqui na palavra de Deus. Josué olha para aquelas ruínas e diz: maldito serás o homem que é tentar edificar esta cidade. Se ele tentar edificar esta cidade, sobre os alicerces morrerá o primeiro filho dele. E quando ele for colocar as portas, morrerá o último. E assim se cumpriu. Nós lemos na palavra de Deus que a palavra de Deus se cumpriu. Teve um homem que edificou esta cidade. Quando ele bateu os alicerces, tentou levantar os alicerces, morreu o primeiro filho dele. Quando ele colocou as portas, morreu o último. Mas aquela cidade se encheu de pessoas, irmãos, de povos, de gentes para morar ali. Mas o Deus que é poderoso, irmãos, que veio para quebrar a maldição. A gente leu aqui, irmãos, que a cidade era tão amaldiçoada, que o profeta Eliseu, quando quer ir para lá, o pessoal diz: Senhor, a cidade é bem situada, é num lugar bom, perto de um rio, Rio Jordão, mas as suas águas são amargas, e esta terra é estéril, não dava nada, porque é amaldiçoada. Mas o profeta manda pegar um prato virgem, um prato, e manda colocar sal sobre o prato, e lança sobre as águas, e profetiza a palavra de Deus ali sobre aquelas águas, e diz que aquelas águas nunca mais será amarga, e aquela terra nunca mais será estéril. E a partir daquele dia, Jericó começou a dar fruto, a matar a sede de muita gente. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio quebrar as maldições das maldições, porque eu estava pedindo a Deus e Deus disse: Senhor, fale conosco no presente agora. E Ele me diz: eu vim para quebrar maldições das maldições que havia sobre os seres humanos. O ser humano, irmãos, ele foi criado, feito para viver na presença de Deus, para desfrutar da presença de Deus. O ser humano não tinha maldade no coração. O ser humano só tinha pureza